pra fazer em 25 anos? Montar um quebra-cabeça de 25 mil peças ou abrir uma banquinha de revistas em Boa Viagem, que passaria a servir cerveja bem gelada, petiscos e carne de bode. A iguaria logo ganhou fama e ficou mais famosa do que o boato que Tapacuró estourou. E assim a banca virou bar, depois restaurante, mas sem perder as raízes. Ufa! Ainda bem que transformaram a banquinha de revista em bar. Afinal, ninguém faz amigos fazendo palavras cruzadas. Entre amigos o bode. A vida fica melhor entre amigos. Se beber, não dirija. Olá, eu sou Ana Maria Nascimento, setorista de educação do Diário de Pernambuco. Toda sexta-feira a gente se encontra aqui no canal do Diário no YouTube para falar sobre educação. E hoje a gente está recebendo a professora Maité Kulecha, que é do Departamento de Matemática da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Maité, obrigada por ter vindo. Obrigada a você, Ana Maria, pelo convite. Queria agradecer muito a oportunidade e agradecer também a assessoria da Universidade de Comunicação, que tem assim, ajudado a gente a justamente divulgar, né, os nossos projetos, as nossas iniciativas. Então, queria agradecer muito a oportunidade. A gente vai falar hoje sobre mulheres e meninas na ciência. E aí eu queria que você começasse contando um pouquinho da sua própria trajetória. Então, a minha trajetória é uma trajetória bem privilegiada, né? Uma trajetória que, na verdade, é uma trajetória de muitas mulheres, por exemplo, na minha área de matemática. Quando eu fui estudar sobre mulheres de matemática, eu vi a semelhança, porque meu pai é físico, é professor universitário, minha mãe é professora também, então isso, assim, abriu o caminho para que eu pudesse, assim, sair de todas essas barreiras que as meninas têm para chegar na ciência, e até para ter a oportunidade de estudar. Então, se você for olhar, a grande maioria das mulheres, estudar a biografia das mulheres que estão na ciência, elas provavelmente tiveram incentivo de um pai, ou do irmão, ou de familiares, né, que fizeram que elas pudessem chegar nesse lugar. E aí, quando você se formou, como era a sua turma, a composição? Tinham outras mulheres? Então, na minha turma mesmo, não tinha nenhuma mulher. Quando eu me formei, juntando bacharelado e licenciatura de matemática, aí éramos 2 bacharéis e uma licenciada, né, da licenciatura. Agora também tinham poucos homens, porque formavam poucas pessoas, mas no curso inteiro a grande maioria eram homens, não só estudando, como também professores, né? E aí eu queria que tu comparasse um pouquinho como era quando você se formou e como está hoje. Tem muita diferença já? Alguns avanços? Tem, eu acho que tem avanço. Eu acho que as meninas estão acessando mais a universidade, né? Estão tendo mais oportunidade de entrar. Então, você já vê que houve um crescimento do número de mulheres, tanto na universidade quanto assim, na própria carreira acadêmica. Mas, assim, elas não têm o mesmo, vamos dizer assim, a mesma desenvoltura, né, dentro da carreira que os homens. E aí, isso aí tem vários fatores, né, que incidem sobre essa dificuldade, né, desde essa própria questão estereotipada de que não é um lugar para meninas, né, desde a própria dificuldade delas não se enxergarem, porque elas só veem mais homens nas carreiras. Aí depois vem a questão da maternidade, né, que também acaba incidindo muito mais na mulher do que nos homens. Então, assim, existe uma certa defasagem. Se você olhar as pesquisadoras mais produtivas, elas demoram, no mínimo, assim, a diferença de idade para os pesquisadores mais produtivos é de 5 anos na faixa etária, fora que o número é bem menor de pesquisadores do nível 1A de produtividade de mulheres e homens na ciência. E nas ciências exatas é menor ainda. E aí você mencionou aí alguns obstáculos. Quais são eles? Queria que tu detalhasse um pouquinho mais. Por que não tem mais mulheres na ciência? Eu acho que o primeiro obstáculo que a gente tem de dificuldade é um obstáculo social mesmo, de como a nossa sociedade é construída com base em estereótipos machistas, né, de que a menina é aquela que vai desde criança. Você quer que você dá para uma menina? Vai para ela brincar, panelinha e uma boneca, né? E o menino não. O menino você dá Lego, você dá um bloco lógico. Então você vai desde criança. Eles acham que, na verdade, os lugares deles já estão bem postos. Se tem um menino que gosta de brincar de boneca ou gosta de brincar de cozinhar, ele automaticamente vai estar no lugar errado. E a menina do mesmo jeito, elas não são estimuladas. Então, existe uma pesquisa que foi feita, então pediu para crianças desenharem cientistas.
E aí, assim, a grande maioria das crianças desenhou homens, né? Então, era assim, tipo, mais de 300 desenhos, então eram 5 de meninas, mas só que 5 mulheres cientistas. E desses 5 que foram desenhadas, todas foram meninas que desenharam mulheres. Então, assim, isso aí a gente vê como a nossa sociedade já cresce com essas caixinhas, né? E que isso só dificulta todo o processo de desenvolvimento da criança e até de acesso, né? E aí, o que é que tem sido feito para mudar essa realidade que você enxerga? Eu acho que essa questão, como né, essa oportunidade de estar aqui, né, essa visibilidade que tem sido dada às mulheres na ciência, né, em especial nas ciências exatas, que se a gente já tem um número bem menor de meninas que vão para a carreira acadêmica em ciências humanas e biológicas, né, nas ciências em geral, nas ciências exatas esse número cai muito mais, justamente por essa questão que eu falei desse formato que a gente tem de sociedade, onde tem lugares para cada um, onde, na verdade, não deveriam existir esses limites. E, assim, mas nós temos já iniciativas iniciativas ainda pontuais e pessoais. Por exemplo, a gente tem uma professora, que é a Giovana Machado, que ela faz um projeto aqui no estado muito interessante, que é o projeto Futuras Cientistas. Então, durante o mês de janeiro, ela reúne, se eu não me engano, 15, deixa eu ver quantas, acho que são 15 alunas e 5 professoras no CETENE. Então, ela faz um projeto de estimular essas meninas de escola pública a se manter na carreira, e aí isso dá visibilidade, né? Outra iniciativa que é bem importante é essa coisa do modelo, de a gente ter mulheres, mostrar mulheres que conseguiram acesso à ciência. Então, isso também estimula muito, ajuda muito. E o que é que ainda falta? Quais são os principais desafios que você enxerga? Então, falta, por exemplo, um dos nossos desafios é realmente a gente desconstruir esse lugar, né? Falta os homens também começarem a perceber que quanto mais, não importa se é uma mulher ou um homem, ter acesso à pesquisa, né? Ou acesso a fazer o que tem capacidade, né? Então, não importa, então eles precisam também entender que esse lugar que eles estão é um lugar que foi construído socialmente. E, assim, falta também a gente ter mais diversidade, porque, por exemplo, quando eu estou falando de mulheres em geral, mas se você olhar mulheres negras, né, mulheres indígenas, o número é muito menor ainda. Então, acho que a gente ainda tem um caminho longo a percorrer. Falta a gente olhar também, por exemplo, em relação à maternidade, que ela acaba dificultando muito a carreira das mulheres em geral e das mulheres na ciência mais ainda. Falta a gente pegar e olhar isso como uma questão social, onde que, na verdade, acho que quem precisa de cuidado, todo mundo precisa de cuidado, todo mundo nasceu um dia e precisou ser cuidado. E esse cuidado não pode ser um cuidado só da mulher, tem que ser um cuidado da sociedade como um todo, né? Do pai, da mãe e também da comunidade. Na verdade, precisa ter um apoio, né, para que a gente possa, todo mundo, ter acesso e se desenvolver da melhor forma possível. Você falou aí da sua escolha relacionada à questão familiar, enfim, seu pai, sua mãe. O que é que você enxerga que eles fizeram? E falando já para os pais que estão assistindo, o que é que esses pais podem fazer para estimular os filhos a seguirem a carreira que eles desejarem? Eu acho que a primeira coisa é assim, eu falo muito essa coisa de brinquedos, né? Então, assim, eu tenho 3 irmãos mais novos, então meu pai nunca houve restrição na minha casa do que eu brincar, né? E hoje a gente, infelizmente, parece que a gente até piorou nesse sentido. A gente desestimula as crianças e coloca as crianças muito num lugar, as meninas no lugar rosa, os meninos no lugar azul. Eu acho isso péssimo, porque, na verdade, a gente tem um arco-íris aí de possibilidades, né? Então, acho que estimular seus filhos a deixarem eles fazer o que ele quiser. Se a menina quer jogar bola, vai lá jogar bola com ela. Se o menino quer dançar, deixa ele dançar, né? Então, vamos procurar, assim, fazer construções, por exemplo. Isso é importante para todo mundo pode se desenvolver, né? Assim, as suas potencialidades da forma como ele quiser. E esse trabalho ele precisa ser feito muito, enfim, de estímulo das meninas na ciência, nas escolas, né, ainda no ensino fundamental, médio. Você mencionou o trabalho que a professora Giovana faz, né? Mas você vê que as escolas têm esse incentivo, como é que você enxerga isso nessa educação básica? Eu acho que ainda está muito carente,
né? Ainda é muito incipiente, eu acho que está se começando a despertar, né? A gente tem, eu acho que um certo retrocesso nesse sentido, de novo colocar as meninas num lugar, os meninos no outro, e acho isso muito complicado. Por quê? Porque, na verdade, a gente faz com que a sociedade fique cada vez mais infeliz, né? Quanto mais possibilidades dá da pessoa se desenvolver, melhor a sociedade se desenvolve como um todo, né? Então, quando eu digo se desenvolver, é desenvolver todos os seus potenciais. Qual é o estudo que diz que, biologicamente, uma mulher, por exemplo, ela tem que ser mais do cuidado e menos da objetividade? Ou que um menino tem que ser mais da objetividade e menos do cuidado? Então, acho que desfazer todos esses lugares, né, preconcebidos e assim, acho que atrasados, eu posso dizer, bem atrasados, acho que é um lugar que a escola precisa fazer, e acho que convidar, né, quem estuda sobre isso para levar e desenvolver dentro da sua escola, né? A gente tem muitas iniciativas nas universidades, né, desde estudos de gênero até pedagogos, psicólogos, até várias pessoas que têm iniciativa dentro da ciência, né? A gente vai ter na semana que vem o Congresso Mulheres da Ciência na UFPE. Então, acho que ter a possibilidade de permitir um desenvolvimento amplo de toda criança, de todo ser humano. E isso é uma coisa que não acontece só no Brasil, né? No mundo todo tem essa característica de ter menos mulheres, ou é uma característica muito brasileira? Queria que você comparasse. Então, isso é uma característica mundial. Nos países latinos, ela é um pouco maior, né? Mas é uma característica mundial, infelizmente, né? Porque o machismo é mundial. Mas, assim, as iniciativas também para a América Latina são mais recentes. As iniciativas no exterior, né? A gente, por exemplo, teve um primeiro prêmio da Medalha Fields de mulher matemática, foi em 2014, né? Quando, na verdade, o prêmio já existe desde há muito tempo. Então, é muito complicado isso, que a gente só tem um prêmio, né, depois de tantos anos. Então, assim, não é uma questão brasileira, mas eu acho que no Brasil a gente tem mais sexismo, talvez, do que em outras partes do mundo, onde existe uma visão mais igualitária do homem e da mulher. Maité, eu te agradeço por ter vindo. Muito obrigada por discutir com a gente esse assunto tão importante. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e, assim, de divulgar, né, o que a gente faz, e espero que realmente todos possam, assim, se desenvolver e que cheguem para a ciência, assim, com todas as suas potencialidades. A gente encerra aqui mais um programa Educação. Até a próxima semana.